Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente para a gente debater e falar um pouco sobre a depressão, sobre as angústias, sobre aqueles sintomas que nós carregamos e que incomodam muito, que atrapalham o nosso dia a dia, que interferem no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, no nosso humor. É algo muito ruim realmente. Então vamos tratar desse assunto, vamos conversar sobre esse assunto para a gente poder entender e ver como a gente pode lidar com esse problema do dia a dia nosso. Então eu agradeço a presença de vocês, peço que vocês fiquem até o final do vídeo, porque eu acredito que ele pode servir para você. Talvez seja a sua chance de lutar e encontrar uma saída de como lidar com essa situação e se ver livre dela, que é algo que tem incomodado não só a mim, a você, mas talvez a metade da população, ou muito mais ainda. Então vamos lá, certo? Agradeço a todo mundo e fiquem até o final. Ok? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, esteja fazendo seus comentários e eu vou estar respondendo na medida do possível, tá ok? Então vamos lá. O nosso interesse aqui é falar sobre os traumas que nós sofremos durante a nossa infância, ou até a gestação, durante a nossa vida toda. Nós sofremos danos, nós sofremos influências, e isso interfere na nossa vida. Às vezes não no momento, às vezes não na hora, mas com o tempo, no decorrer do tempo, em algum momento da nossa vida, o problema vai tomar uma forma. E essa forma vai gerar dor, vai gerar sofrimento. E muitas pessoas, elas não sabem lidar com esse sofrimento. Então elas começam a entrar numa depressão, elas desenvolvem uma compulsão para tentar compensar o sofrimento. E assim vai aumentando. Quando você vê, você está vivendo numa total escravidão, onde os seus problemas têm domínio sobre a sua vida 100%. E você olha para um lado, olha para o outro e não vê soluções. Então nós vamos falar sobre a dor e sofrimento. Eu estou aqui com o meu notebook, e coloquei aqui alguns temas, e nós vamos estar falando sobre esses temas, tá certo? E o primeiro tema que nós vamos falar é sobre a dor e o sofrimento que nós sentimos. E às vezes nós não sabemos a origem desse sofrimento. Você se pergunta, puxa, mas por que eu tenho isso? Por que isso me domina, isso interfere tanto na minha vida? Isso traz tanta dor, tanto sofrimento. E às vezes a gente não entende por causa da dor e do sofrimento que sentimos. E às vezes essa dor e esse sofrimento está relacionado com o nosso passado. O acúmulo do passado, o excesso do passado, o excesso do futuro. Tudo isso nos traz problemas. E nós sofremos esses excessos. E aí, como lidar com essa situação? Eu queria conversar com você sobre o início de tudo. Não sei se você conhece uma passagem da Bíblia que tem lá em Gênesis. Quando Deus resolveu fazer o homem. Quando ele fez o ser humano, ele fez o ser humano perfeito. Ele não fez o ser humano para sofrer, e muito menos para morrer. Ele fez o ser humano para ter um relacionamento com o ser humano, para se relacionar com o ser humano. Deus não criou o ser humano, ou esse mundo. Esse mundo ele não surgiu como as pessoas dizem, de uma explosão. Não, esse mundo é muito perfeito, as coisas são muito detalhadas. Alguém fez isso, e esse alguém é Deus. Ele é o dono, ele é o maestro, é ele que rege esse mundo. E ele rege da forma dele, do jeito dele, não da minha e nem da sua vontade. Mas ele é o maestro, ele rege essa orquestra que somos nós. E quando ele nos criou, quando ele criou você com um propósito. Só que nós somos pessoas feitas à imagem de Deus. Então nós temos vontades, nós queremos, nós fazemos, nós criamos, como falamos nas aulas anteriores. E esse querer nosso às vezes é muito intenso. E nós fazemos aquilo que não é certo. Nós caminhamos por caminhos que trazem para nós sofrimentos e dores. Então vamos lá. A dor, ela faz parte da existência humana. E aparece quando perdemos o que amamos ou não temos o que queremos. Às vezes nós sofremos porque perdemos o que nós mais queremos. Não sabemos lidar com a perda. A perda ainda nos nossos dias é muito difícil. Quando nós perdemos algo, nós sofremos por essa perda. E às vezes sofremos porque queremos algo que ainda não alcançamos. E nós queremos tanto aquilo, nós buscamos com tanta força, que ocorre nessa busca decepções, frustrações.
que também não sabemos lidar com ela e não entendemos porque o outro tem e nós não conseguimos alcançar determinadas coisas. E essa dificuldade de lidar com essas diferenças, né, do que não podemos e do que queremos, a gente termina trazendo para nós problemas, porque a nossa mente, ela capta o que a gente deseja, ela capta o que a gente quer, e um dia ela vai começar a cobrar, ela vai dar forma a essa necessidade, a esse sentimento que você está tendo hoje ou teve no passado, certo? A gente pode dizer que o sofrimento é resultado da não aceitação do que acontece na nossa vida. Nós não aceitamos, simplesmente nós às vezes se revoltamos contra Deus. Fala, poxa Deus, você é tão poderoso e eu vivo nessa situação, porque Deus, ele conhece o seu coração. Ele só dá aquilo que você pode administrar. Deus, ele só dá algo para alguém quando alguém está preparado para receber. Porque quando nós não estamos preparados para receber, nós utilizamos aquilo que Deus nos dá para a maldição nossa, para a nossa própria destruição. Entendeu? Então a gente pode dizer que o sofrimento é resultado de não aceitação do que acontece na nossa vida, por resistirmos de desejarmos que as coisas fossem ou ocorressem da nossa maneira. A gente, olha, querendo ou não, nós queremos tudo do nosso jeito. Ninguém chega assim e diz, olha Deus, você criou os céus, criou a terra, criou tudo que nesse mundo há. Você é o ser mais poderoso que existe, você tem o domínio de tudo. Então Deus, me ajude a tomar uma decisão. Ninguém busca a Deus. Olha, ninguém está nem aí para Deus. Você está entendendo? Então, a gente sempre toma as nossas decisões precipitadas. É num relacionamento, eu que escolho, porque é bonitão, porque é do meu jeito e tal. E a gente coloca os critérios e nós escolhemos, é do meu jeito, é a minha escolha. Eu tenho o livre-arbítrio, é isso que nós acreditamos. Que nós temos o livre-arbítrio. Mas se você parar para pensar, nós não temos esse livre-arbítrio. Hoje não temos. Nós tivemos esse livre-arbítrio quando Deus criou o mundo, criou o ser humano. Então nós tínhamos. A partir do momento que nós pecamos e buscamos o caminho errado, Deus, ele toma o lugar. Então nós sim podemos escolher. Nós podemos escolher o caminho que nós vamos percorrer. Esse caminho que nós vamos percorrer é um caminho que ele pode durar um ano, ele pode durar semanas, ele pode durar meses, ele pode durar anos. Por quê? Porque o caminho que você está percorrendo é errado. Então você vai ficar dando volta em círculo. E aí você, em vez de conseguir as suas coisas que você tanto anseia com tão pouco tempo, você vai gastar muito mais tempo. Por causa da sua teimosia, por causa da sua falta de discernimento, a falta de experiência, por causa da sua impulsividade. Então você termina tomando decisões precipitadas. Tem uma frase que diz assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Gente, a dor, todo mundo vai passar por dor, por um tipo de dor, por uma perda, por uma frustração, por uma desilusões, nós vamos passar. Nesse mundo nós somos sujeitos a tudo, nós perdemos, às vezes as coisas são tiradas de nós. Por quê? Porque faz parte. O não faz parte, a perda faz parte. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos se desesperar? Vamos perder a cabeça? Mas é o que muitas pessoas têm feito. Elas têm se desesperado, elas têm se desencontrado, elas têm saído do seu normal e adquirido uma crise de ansiedade, uma compulsividade, e assim tem se descontrolado e tem adoecido e tem ficado doente. Porque o sofrimento, gente, ele vai acontecer e ele vai chegar. Mas ele é opcional. Você vai querer passar por ele por quanto tempo? Qual é o tempo de sofrimento que você quer viver? Depende de você. Às vezes você é cabeça dura, você fica sentado ali no primeiro degrau, em vez de você estar subindo, estar progredindo, estar tomando decisões, vou atrás, eu vou lutar, eu vou estudar, eu vou fazer o que está em meu alcance para mudar a minha história. Mas as pessoas não querem mudar a sua história, elas querem ficar sentadas esperando as coisas chegarem até elas. E você precisa ter uma disciplina. Você precisa entender que hoje você pode tomar algumas decisões que podem mudar a sua história. Eu vou citar aqui um relacionamento. Quantos relacionamentos abusivos existem? Que a mulher fica tentando, não, aquela pessoa vai mudar, aquela pessoa vai se transformar. Mas aquela pessoa não se transforma porque ela está doente, ela não tem o que oferecer de bom para você. E você fica ali tentando, relutando, sofrendo, e aquele sofrimento vai lhe trazer transtornos, problemas, vai adoecer a sua alma.
Mas você tá ali, não, vou tentar. Tem coisas que você pode tomar uma decisão e olhar para a pessoa e dizer assim, olha, eu tô dando um basta. Porque eu amo mais a mim do que a você. Eu amo a mim. Eu tenho zelo pela minha vida. Então eu não quero mais viver esse tipo de sofrimento. Eu não preciso disso. Eu tenho alguém que me ama. Eu tenho alguém que olhou para mim e me escolheu diante de milhões de espermatozoides. Deus diz assim, olha, eu quero você. Porque eu tenho algo especial para você. Você é importante. E Deus escolheu você não para você viver no sofrimento. Mas Deus escolheu você para ser livre. Mas você escolheu viver em opressão. Ou porque tomou uma decisão, ou porque não toma uma decisão. Aí você vive numa opressão, num sofrimento. Você percebe que você pode mudar a sua história. Você pode dar início a uma mudança da sua vida, da sua história. Mas você não faz isso. Sabe por quê? Porque você está distante de Deus. Você não tem força. A única pessoa que pode preencher e dar força a você é Deus. Você precisa crer nisso. Certo? Outra coisa, construção ou programação, eu gostaria de falar. Nós somos resultado da construção que tivemos. Eu e você, nós somos resultados de como fomos construídos. Será que a nossa base é bem firmada? Nós fomos construídos de que forma? O que nós vimos? O que nós vivenciamos? Será que aquilo que você viveu na sua infância, aquilo afetou a sua mente, você carregou para a sua vida adulta e agora ela está tomando forma e aí você busca uma solução e nesse buscar da solução, em vez de você encontrar a solução, você se enfia mais nas coisas ruins, como tem pessoas que querem uma solução, elas buscam vício, a droga, e tem pessoas que acreditam que a maconha, que a cocaína, que alguns tipos de droga é comum, é normal, você toma Coca-Cola, você toma um refrigerante, você gosta de comida, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tudo aquilo que domina a sua mente, que domina a sua vontade, aquilo se torna um problema na sua vida. Nós não podemos ser dominados por as circunstâncias, mas nós temos controle sobre ela. Então, se você hoje não consegue deixar a sua maconha, o problema está em você. Você não é uma pessoa forte. Você é uma pessoa que está à beira do fracasso, porque alguma coisa tem domínio sobre você. E droga, já tem um nome de droga. É uma droga. Mas tem pessoas que fumam, cheiram há anos e têm uma vida estável. Cada pessoa é uma pessoa. Cada organismo reage de uma forma. Então, para você não ter o risco de ter problemas gravíssimos, evita, trabalha na prevenção. Não entre, não experimente. Porque talvez você não consiga retornar mais, você não consiga voltar mais. E aí? E aí o processo vai ser difícil. Eu conheço pessoas que lutam há anos e não conseguem. Mas tudo está numa determinação. A determinação. Somos resultado de como fomos programados. Imagine um computador. Um exemplo. Hoje é feito algoritmos, né? Então, por exemplo, às vezes eu falo sobre um assunto. É interessante que durante um mês aquele assunto bombardeia o meu celular. Porque o algoritmo, ele já faz a leitura, ele consegue ouvir, ele consegue entender que aquilo me interessou. Então ele começa a mandar tudo sobre aquilo. Mesma coisa é o teu cérebro. O seu cérebro, ele capta as suas vontades, os seus desejos, e ele vai proporcionar para você tudo isso. Ele vai mandar para sua corrente sanguínea os hormônios, e ele vai mandar assim, que você vai sentir, você vai querer, você vai ter vontade. E aí? É por isso que nós estamos falando sobre o assunto, porque tem como nós evitarmos isso. Tem como você disciplinar a sua mente, tem como você buscar algo para você. Diferente, algo que transforme a sua vida e que não substitua, mas que transformas. Então, você programa um computador. Hoje nós temos a inteligência artificial. Hoje você coloca, eu quero um assunto, ele te traz todo o assunto que você quer. Por quê? Porque o algoritmo ele faz uma leitura, ele cria até imagem daquilo que você pensa e está pensando. Então, gente, nosso cérebro ele não é diferente, mas tem um problema. Tudo que nós buscamos, tudo que nós recebemos na nossa vida, um dia vai ser cobrado, um dia vai vir à tona. E aí? É por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, com as decisões que tomamos, o que fazemos. Nós temos que ter cuidado com isso.
Lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim, olha: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios está dizendo que você precisa guardar seu coração, porque sua vida mental, sua vida depende de ter um coração saudável. A sua vida espiritual depende de seus pensamentos, desejos e emoções. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Entenda bem esse versículo, ele tem tudo a ver. As pessoas dizem que a Bíblia é um livro que não está contextualizado. Ao contrário, quem diz isso é porque não conhece a Bíblia e nem lê a Bíblia. A Bíblia está contextualizada, tanto ele estava contextualizada no passado como está nos dias atuais e no futuro. Ela é o único livro que fala do futuro, do presente e do passado. Então vale a pena você dar crédito à palavra, à Bíblia. A Bíblia está dizendo que o coração é a fonte de vida. Se o seu coração é fonte de vida e você não está tendo vida, se o seu coração é fonte de vida e você está tendo dor, sofrimento, angústia, tristeza, amargura, está vivendo em depressão, compulsão, vício, deliberadamente, você não está vivendo, você não tem vida. Então, se o seu coração ele traz vida, ele está precisando ser guardado. E quando uma coisa é guardada, é para que ela não seja roubada. O que pode roubar a sua paz hoje? O que pode roubar a sua tranquilidade, a sua saúde mental? É a mídia que está ensinando que, olha, eu posso tudo. Viva como você quiser. Tá entendendo? Não importa, o que vale é hoje. Será que é assim mesmo? Nós vamos ver que não é bem assim. Tá certo? Então guarda o seu coração. Só coloca no teu coração aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Porque, gente, é que nem um cartão de crédito. Você vai lá e passa. Vai em outra loja, passa. Vai ali e passa. Você não sabe que a conta vai chegar. E a conta, quando chegar, você vai ter que pagar. Mesma coisa é a nossa vida, a nossa atitude. Você vai ali, curte a vida de um jeito, curte de outro, não tem limite. Faz as coisas como quer. A cobrança vai chegar na sua mente. Você vai entender por que a cobrança vai chegar. Vamos aqui. Antes, o ser humano, só para você ter uma ideia de que como o mal tem influência na sua vida terrena. Na antiguidade, no início de tudo, o homem vivia 900 anos, mais de 900 anos. Com o decorrer do tempo, com a maldade, com as transgressões, com o pecado predominando a mente do ser humano, o homem foi perdendo esse tempo de vida. Foi para 700, 600, 500, 400, 200 anos. Hoje a idade média é 75 e a previsão é diminuir. Por que o tempo de vida nosso ele está diminuindo? É claro, quem conhece a Bíblia, não estou dizendo pessoas neuróticas, radicais, eu estou dizendo pessoas que conhecem a Bíblia. Pessoas equilibradas, elas sabem que o que tem feito o homem ter menos dias de vida é ele mesmo. Ele contribui para que o seu tempo de vida seja reduzido através do que? Da prostituição, da ganância, da ambição descontrolada, do pecado. E aí? Não, mas isso aí é balela. Isso não é balela. Se você não sabe disso, você está muito atrasado. A ciência não tem te ajudado em nada. Tem atrapalhado a sua vida porque a sua inteligência não tem sido suficiente. Ela tem sido abordada. Ela tem sido retirada de você porque você não tem inteligência o suficiente para ler a Bíblia e conseguir enxergar que a Bíblia ela fala do passado, do presente e do futuro. Ela seria o único livro que poderia colocar você de volta no caminho e fazer você um homem e uma mulher de sucesso. Mas você não tem tido essa inteligência de buscar esse conhecimento num livro que tem poder para mudar a sua história e a sua vida. É impressionante. Olha, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você querendo acreditar ou não, nós fomos. Quem acredita no evolucionismo está muito atrasado. Hoje a ciência prova sobre o criacionismo. E se você acredita que o homem veio do macaco, olha, eu lamento
Eu lamento e dou meus pêsames para você, porque você está muito atrasado. Você realmente é um ser das cavernas. Você ainda é da idade da pedra, né? E eu lamento muito se você ainda vive evolucionismo. A ciência prova sobre criacionismo. Então você foi criado por Deus. Deus te fez. E Ele lhe fez com propósito. Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. E nós não fomos criados para morrer, para sentir dor, para sofrer. Mas nós tomamos um dia uma decisão, através de um homem e uma mulher, tomar uma decisão de buscar a ambição. Pecado entrou no mundo, entrou na nossa genética. E daí em diante o mundo só vai decaindo. Se você olhar da criação para cá, é Deus sempre dando livramento. É sempre escolhendo alguém. É sempre separando um povo. É perdoando, livrando aquele povo da morte. E o povo volta para a desgraça, volta para as mazelas, volta para o pecado. E Deus vai lá e dá livramento e castiga. Porque o castigo é de Deus. Não, mas não quero, Deus não é mau. Não, é por isso mesmo, Deus é bom, por isso que Ele castiga. Por isso que Deus traz provação para você. Por isso que o povo passou pelo deserto, era para passar 40 dias, passou 40 anos. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Quem busca a ruindade somos nós. Quem decide fazer o mal somos nós. Quem decide trair somos nós. Eu não traí a minha esposa porque ela é assim ou é assim. Não. Quem traiu porque quis trair, por por livre e espontânea vontade. Então nós não fazemos nada sem a nossa autorização. Nós escolhemos fazer o que é mal. A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra. E tantas pessoas dizendo que é uma pessoa justa, uma pessoa boa. Nós não somos bons. Se nós não andarmos com Jesus, nós não conseguimos alcançar nada. Mas tem pessoas que não têm Deus e prospera. A Bíblia fala sobre essas pessoas. A Bíblia fala que o ímpio, ele prospera, ele tem, às vezes, tudo que você sonharia ter. Mas tudo que ele tem vai ficar na terra. Nós lutamos muito, nós buscamos muito ter aqui na terra, viver aqui na terra a bonança, as maiores riquezas. E tem muitas igrejas que dizem assim, olha, Deus vai dar o melhor para você dessa terra. E às vezes o melhor dessa terra não é a riqueza, é paz, é tranquilidade. Entendeu? Nos dias atuais, tudo que o ser humano cria ou faz tem servido para a sua própria destruição. Como eu tenho dito, nós temos, tudo que nós criamos e nós fazemos é para a nossa destruição. Às vezes é um relacionamento que você escolhe errado e você sofre, passa anos de sofrimento, sendo traída, sendo espancada, sendo violentada, sendo explorada. Por quê? Foi você que fez. Você escolheu. Porque em vez de você chegar para Deus, Deus, me ajuda. Você é o dono da sabedoria, você é aquele que tem todo o conhecimento. Me ajuda a escolher, tomar decisões. Não, ninguém busca a orientação de Deus. A Bíblia diz, buscai, e eu abrirei as portas, eu falarei, eu ouvirei, eu abrirei as janelas, eu derramarei sobre vocês. O que vocês pedirem, é só pedir. Mas ninguém pede. E quando pede, é só por interesse. Deus, Ele não quer um relacionamento só de ida. Ele quer de ida e volta. Ele quer ouvir você. Mas Ele quer que você ouça Ele. Ouvir o que Deus tem para a sua vida. Aí sim, você vai ver diferenças na sua vida. E o ser humano, ele não é só isso. Ele cria remédios. Tantos remédios que matam. Ele faz bem para uma coisa e ele mata outra. Então, tantos remédios que destroem a vida da gente. Alimentações, agrotóxicos, tantos venenos colocados, conservantes. Alimentações que traz câncer, enfermidades, doenças para a nossa vida, para o nosso corpo. As armas, a tecnologia tem servido para destruir vidas, guerras. Aviões foram feitos não só para carregar pessoas, mas para jogar bombas, matar pessoas. Então o ser humano, ele cria tudo para sua própria destruição. A gente olha essas enchentes, poxa, mas Deus, porque Deus permitiu? Mas Deus não permitiu nada. O homem interferiu na natureza.
O homem sujou, o homem construiu onde não era para construir. Então a água não absorve, a água enche, os rios estão sujos, estão poluídos. E aí o que acontece? Catástrofes. Pessoas perdendo tudo, pessoas perdendo famílias, por causa da decisão nossa. Nós contribuímos para que tudo isso ocorresse. E aí tem pessoas ainda que atribuem a Deus. A gente sempre vai querer encontrar um culpado, não é verdade? Tipos de conhecimentos filosóficos e crenças. A religiosidade, ela tem sido motivo de destruição. Por causa da religiosidade, as pessoas não avançam, não tomam decisões, porque a religião é mais importante. A religião nunca foi importante. Bota uma coisa na sua cabeça, a religião não leva ninguém para lugar nenhum. Ao contrário, afunda, destrói a sua mente, o seu coração e traz raízes de amargura. A gente não busca a religião, a gente busca Deus. É Deus. Se aonde você está vivendo prega sobre Deus, sobre a cruz, ali é o lugar para você ficar. Se fala muito em dinheiro, se fala muito em prosperidade, se fala muito em milagre, se fala muito em riqueza, saia fora. Ali é um poço de amargura para você e você vai se dar mal. Então Deus hoje, Ele nos ensina, Ele nos direciona, mas nós não queremos dar ouvido a Deus. Para que dar ouvido a Deus? Então, nós não queremos ouvir a Deus. A verdade é essa. Vamos chamar de pecado tudo aquilo que fazemos deliberadamente, sem pensar ou até mesmo sem calcular os prejuízos que poderão vir no futuro. A conta um dia vai chegar. Hoje a gente sai para um carnaval, para uma festa, e você quer ter sexo. Você olha aquelas mulheres bonitas, bem malhadas, e você tem um relacionamento descartável. Uma mulher que tem um relacionamento dessa forma, ela é um objeto. Ela não é uma pessoa. Ela é um objeto, é um copo que você utiliza, quebra ele e joga no lixo. Ah, mas eu também usei o cara. Do mesmo jeito, homem. Está sendo usado. Isso significa que você está dizendo para você mesmo, eu não tenho valor. Eu sou qualquer coisa, eu sou um lixo. Eu posso ser usada da forma que eu quiser. Só que você não sabe que um dia isso vai ser cobrado de você. Não, vai ser. Um dia você vai sofrer por isso. Um dia a cobrança vai chegar, eu não sei de que forma. Ela pode chegar com uma doença. Ela pode chegar... Eu conheço mulheres que viveram uma vida de trocas de parceiro, mulheres até casadas, que trocavam de parceiros, eram mulheres compulsivas, e elas queriam ter sexo, e elas tinham a hora que elas quisessem, porque na hora que elas quisessem, elas tinham que ter e fazer. E elas justificavam isso, e elas faziam... Mulheres que tiveram que tirar o útero, mulheres que estão com câncer de útero, estão com bactérias que não tem cura, que não tem como se libertar, a não ser arrancar, né, que desenvolvem câncer. Então, gente, a vida da gente, aquilo que plantamos, nós colhemos. Não pensa que hoje você faz tudo o que quer, da forma que você quer, e não vai ter a cobrança. Não pense que a cobrança não vai chegar. Ah, não quero saber, eu quero viver hoje. Certo, mas lá no futuro você vai estar vivendo aqui, vai estar tomando um remédiozinho controlado, vivendo depressão. Você não faz ideia o que é ter uma depressão, o que é ter uma compulsão. Você não faz ideia a dor, o sofrimento, a angústia que essas pessoas vivem. Então você pense no que você está fazendo, você pense no que você está plantando hoje, porque olha, você vai colher. Não se preocupe que você vai colher. É endereço certo. Então, já começa a procurar ajuda agora. Para lá na frente você não parar de vez. Tá certo? Podemos fazer o que quisermos. É essa o que o mundo diz. Podemos ser o que quiser. Não, posso ser o que eu quiser. Eu escolho o que eu sou. Sou independente. Sou dono do meu nariz. Faço o que eu quiser. Sou responsável por mim. Sou dono de mim. Quem disse que você é dono de você? Você não é dono de nada, você não manda na sua vida, você não tem domínio sobre nem a sua mente. Imagine sobre você. Eu vou dizer uma coisa. Você querendo ou não, Deus tem o domínio da sua vida. Se você é um eleito de Deus, Deus ele vai lhe atrair. Se você não é um eleito de Deus, não se preocupe não, você vai se enfiar cada vez mais
nos problemas, na prostituição, na pornografia, entendeu? Na masturbação, em tudo aquilo que te traz destruição e culpa. Então você mesmo vai se destruir pelas suas próprias mãos. Agora, se você for um eleito, não se preocupe não. Deus, ele vai buscar você, lá onde você estiver. Ele vai lhe atrair, ele vai limpar você. Escuta Deus na sua vida. Escuta. O povo de Deus no Egito, né, de Israel, onde Moisés, Deus fala com Moisés para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. E Deus ele tem todo um propósito e um mecanismo de trabalhar naquela situação. E Deus ele libera o povo. Por que ele liberou o povo? Porque o povo já estava cansado, o povo era explorado, o povo era escravo do Egito. Eles não viviam tão bem como aparentavam. Eles sofriam, os trabalhos eram dados a eles, os mais difíceis. Eles sofriam, eles comiam, mas eles sofriam, eles trabalhavam 4 vezes mais, dia e noite, porque eles eram escravos, eles estavam cativos, presos lá no Egito. Mas então Deus um dia, através do clamor do povo, aí o povo resolve clamar a Deus: olha Deus, tira a gente desse sofrimento, que a gente volta a te adorar. E quando o povo voltou a adorar, a servir a Deus, a viver uma vida com Deus, aí Deus fala: eu vou tirar vocês dessa terra e vou dar uma nova terra para vocês. A gente vê que esse processo de 40 dias que era para ser, foi 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência. Se a gente conhecer a história, se você conhecer a história, ou se você não conhece, o que fez o povo passar de 40 dias a 40 anos no deserto foi a sua incredulidade, a sua desobediência, a sua vontade de fazer sempre o que é errado e não procurar fazer o que é certo. Então bota uma coisa na sua cabeça: se você hoje procura fazer tudo aquilo que é errado, se você não preserva, não se respeita, se você não dá limite para o seu corpo, para a sua mente, se você é compulsivo, se você vive aquilo que é errado, você está plantando maldição para a sua vida e você não vai ter mais libertação. Então você tem que parar, você tem que regrar, você tem que se disciplinar, você tem que mudar de atitude, mudar de vida, para que você alcance misericórdia. E Deus ele quer te dar misericórdia. Deus ele quer te dar solução para os seus problemas. Então, gente, é importante. A Bíblia diz, tem um texto lá em Salmos 1 que diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. O mundo está zombando das coisas de Deus. Pode zombar. Você acha legal isso? Faça. Agora você vai sofrer um preço por isso. Você vai ser cobrado por isso, porque de Deus ninguém brinca. Você não é nada. Você não é ninguém. Você sem Deus, você é uma pessoa perversa, sem rumo, sem direção, sem caminho. Você é uma pessoa cega. Agora, quando você resolve ter Deus na sua vida, as coisas clareiam. Você tem uma direção, você tem um foco. É isso que Deus quer para a sua vida. Nos tornamos egocêntricos. Por que nos tornamos? Como o próprio termo aponta, o egocêntrico possui o foco centrado em si mesmo. Ele é voltado para ele, para o seu problema, o meu problema, a minha depressão, a minha angústia, o meu sofrimento, né? E ele entra ali, ele vive curtindo aquele sofrimento. Tente ver outras situações. Você olha na televisão, enchentes, terremoto, famílias todas morrendo, pessoas querendo assim, lamentando, trocando tudo por um pouquinho de paz, e você achando que o seu problema é o maior problema do mundo. Saia, tira os olhos de você, olha para o mundo, vai num hospital de câncer, olha as criancinhas que estão lutando pela vida, olhem para elas. Tira os olhos de você, tira os olhos dos seus problemas, olhe para os problemas das pessoas e veja que tem pessoas que estão trocando tudo para ter um pouquinho de paz, ter a vida que você tem, e você choramingando, lamentando, tomando N medicações para poder ter tranquilidade. Você é uma pessoa privilegiada, você tem família, você às vezes tem pessoas que andam do seu lado. Você precisa parar de olhar para si próprio, para o seu próprio umbigo, e começar a olhar
para Cristo, a referência. É Ele que quer cuidar de você e você mesmo não tem permitido. Você não tem deixado. Essa é o problema. Você tem perdido muito tempo com você mesmo. Vai para um hospital, vai para um JF, dá uma andada naqueles corredores, olha, vai lá no presídio, vai no manicômio, as pessoas doentes, as pessoas ali, ó. Você vai ver que o seu problema não é nada. Começa a reagir, se discipline, busque ajuda, discipline a si próprio. Você não tem força para sair do problema, mas tem alguém que tem força por você. Cristo Jesus, Ele levou na cruz todo o seu sofrimento. Você não acredita nisso? Quando você deixa que o seu problema se torne maior do que tudo, é porque você está dizendo assim, Deus, eu não creio que Cristo morreu para levar os meus problemas. Porque quando você crê nisso, entrega isso a Deus, Ele levou sobre si todas as transgressões, os problemas da humanidade. Você é uma nova criatura. Se você ainda não é uma nova criatura, tome uma decisão hoje. Diga assim, Deus, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero que Cristo viva em mim. O Espírito Santo de Deus, nós somos corpo e alma, certo? A nossa alma realmente é tudo isso que nós vivemos, as mazelas, porque nós nos alimentamos, a nossa alma, de tanta coisa ruim, de tanto vício, de desejos compulsivos, coisas assim que a gente faz abusivamente. Aí a nossa mente fica perturbada, ficamos doentes e passamos a não ter controle mais sobre o nosso corpo, nossos impulsos. Aí sabe o que você precisa? Isso é no mundo espiritual. Você precisa buscar Deus. Quando você busca o mundo espiritual, quando você busca a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está dizendo assim, busque a minha palavra, busque a minha palavra que está escrito, porque se você buscar, eu vou libertar você. É interessante que quando você busca a palavra de Deus e começa a se alimentar e ter um relacionamento com Deus, é interessante que esses problemas que dominam a sua alma, eles somem. Por quê? Porque você encheu você do Espírito Santo. Então, não tem lugar para as coisas carnais, porque você buscou as coisas espirituais. Faça isso. A única forma de Deus preencher esse vazio que está dentro de você é através dele. Busque Deus na sua vida. Eu não estou aqui como um ser fanático e nem estou falando sobre religião. Não estou aqui para colocar na sua cabeça que a minha religião, que a religião do outro é melhor. Não, eu estou falando, eu não quero falar de religião, eu sou contra a religião. Eu sou a favor de Deus, Cristo. Busque a palavra de Deus, leia, tenha uma disciplina todos os dias de ler a palavra de Deus. Começa a ler, porque a Bíblia ela é verdadeira. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você começar a ler a Bíblia todos os dias, não estou dizendo para você ler um capítulo, leia 2 versículos por dia. Faça uma oração entregando o seu dia, agradecendo a Deus por tudo. Eu vou dizer para você, se você não vai ter mudança na sua vida, olha, pode contar 3 meses você fazendo isso. Você pode colocar o comentário nos vídeos que a sua vida vai mudar. Se não mudar, você pode colocar, você, Emerson, é um mentiroso. Você falou coisas mentirosas, porque eu fiz e a minha vida não mudou. Faça do jeito que eu estou lhe dizendo. 3 meses consecutivos. Aí você vai lá nos comentários e comenta se houve mudança na sua vida ou se não houve. Ok? Fique conosco. Vamos dar continuidade, tá certo? O assunto é grande. Nós vamos, na próxima aula, parte 3, nós vamos citar relatos de pessoas que viveram na depressão e como elas saíram da depressão. Você vai ver que nós vamos sempre estar repetindo muitas coisas, porque é simples. Quem torna as coisas difíceis somos nós, é você. Torna as coisas mais fáceis na sua vida, através de Jesus. Aí você vai ver a mudança que você vai ter, ok? Até mais, fique com a gente, ok? E continue assistindo as nossas aulas. Até mais e até a próxima. Dê um chega e dê um basta em tudo isso.